Alô amigo, alô amiga, muito bem-vindos ao nosso quarto vídeo. Esperamos que tenham assistido os 3 primeiros e que tenham gostado. Nesse agora nós vamos conectar 2 conceitos muito elucidativos da filosofia Vedanta, que é o Karma e o Dharma, inclusive 2 termos da língua sânscrita. Eu tenho me debruçado nesse assunto já há mais de 40 anos e confesso que quanto mais eu estudo sobre eles, mais eu descubro os significados. Sem dúvida, não existe limite para esse assunto. Então vai ser bastante interessante. Espero que fique aqui conosco. Meu nome é Chandramukha Swami, eu sou um monge da escola Vedanta Vaishnava. Vai ser um prazer estar com você aqui nesses próximos minutinhos. Com certeza nós poderíamos fazer não apenas um, mas vários vídeos sobre Karma e vários vídeos sobre Dharma, quem sabe isso vá acontecer, mas nós achamos por bem iniciar tratando desses 2 temas conjuntamente, porque um ajuda a entender o outro, né? Entendendo o Karma, poderemos entender mais facilmente Dharma e vice-versa. Outro ponto importante é que esse termo, karma, não é apenas um termo de exclusividade da filosofia Vedanta. Você vai encontrá-lo em vários textos de segmentos religiosos, espiritualistas, como o jainismo, como várias vertentes do hinduísmo, como o budismo, como o sikhismo e até mais recentemente o kardecismo. E basicamente, como sabemos, karma significa ação, lembrando que a ação sempre vai produzir uma reação, seja a ação boa ou má. Isso vai depender do nosso estado de consciência. É claro que o nosso papel aqui não é falar sobre o significado de karma dos diferentes segmentos religiosos, mas sobre o conceito de karma na filosofia Vedanta. E como nós já mencionamos, karma significa ação, basicamente, mas existem ações corretas que produzem uma reação desejável, positiva, favorável, e ações incorretas que naturalmente produzem reações indesejáveis, negativas. Agora, quando saber se a nossa ação é ou não correta? Aí nós vamos ter que entrar nesse outro tema, que é o Dharma, as leis universais, cósmicas. Na verdade, Dharma tem vários significados, mas nesse ponto, se a nossa ação estiver em desacordo com as leis divinas, o resultado é que nós sofreremos uma reação indesejável. Mas se a gente se encaixa, se ajusta às leis divinas, a gente prospera e tudo começa a fluir de forma favorável na nossa vida. E se o universo colocasse um espelho na frente de cada um de nós, o que aconteceria? Pois é, isso é karma, é um sistema cósmico infalível que simplesmente reage a cada ato que nós fazemos. E vale lembrar que também sentimentos, pensamentos são atos, ou seja, é o efeito bumerangue. Tudo que nós desejamos para os outros, para a natureza, ou fazemos para os outros ou para a natureza, isso acaba voltando para nós. Esse é o tal do espelho. Com certeza você já ouviu o dito popular, aqui se faz, aqui se paga. Mas segundo a filosofia Vedanta, não é tão simples assim. É claro que certas coisas nós fazemos aqui e nessa mesma vida nós iremos nos deparar com as consequências, com o karma. Mas existem coisas que a gente leva para a próxima vida. Assim como nessa atual vida, nós já estamos trazendo karmas de outras vidas. E quem planta entende bem esse assunto. Por exemplo, se você plantar alface, é bem provável que você vai conseguir colhê-las, porque ela dá em poucos dias, né? Mas existe um outro ditado, e esse é árabe, que diz que quem planta uma tamareira não colhe tâmaras. Obviamente eu não sou nenhum expert em tamareiras, não dei um Google
para pesquisar sobre esse assunto, mas dá para entender, segundo esse ditado, que o fruto da tamareira, ou seja, a tâmara, não dá da noite para o dia, e a mesma pessoa que planta não vai colher. Da mesma forma, existem atividades que nós executamos nessa vida que vão ser experimentadas na próxima vida. Na verdade, é dito que toda a pessoa que nasce, ou todos nós já trazemos o karma de outras vidas, e esse karma de outras vidas, essa bagagem, ela se divide em 4 itens. Primeiramente, Jama. Nascemos numa família específica, e essa família pode ser uma família muito piedosa, uma família muito boa, uma família muito educada, o que é um excelente karma, mas também podemos nascer numa família muito complicada, uma família impiedosa, uma família com sérios problemas, isso seria um mau karma. Então, primeiro ponto, Jama, o nascimento, a família. Depois, Aishwarya, que significa riqueza. Já podemos nascer com muitas facilidades materiais, com muita facilidade em conseguir prosperidade material, mas também podemos ter o karma de nascer numa condição na qual é muito difícil prosperar, é muito difícil obter riqueza. Então esse é o segundo item, Aishwarya. Jama, Aishwarya, Shruta. Shruta significa inteligência. Inteligência também é karma. Tem pessoas que já nascem com uma inteligência privilegiada e outras, infelizmente, têm muito pouca inteligência e têm esse mau karma de não terem muita inteligência. E, finalmente, Shribhir, que significa beleza física, saúde. Isso também é karma. Tem pessoas que já nascem muito belas, muito saudáveis, e outras nascem não tão belas e muito menos saudáveis. Então, tem relação com karma. Repetindo, a família, a riqueza ou a dificuldade em obtê-la, educação material, inteligência e, finalmente, saúde e beleza física. Tudo isso é karma. Às vezes o karma é bom e às vezes o karma é ruim. Mas nem sempre um karma bom, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista daquele que deseja superar os obstáculos e transcender esse samsara, que é a cadeia de nascimentos e mortes, nem sempre você tem um bom karma. Isso significa algo tão positivo assim, porque geralmente uma pessoa com bom karma, ela fica muito orgulhosa, ela não vê a necessidade de buscar espiritualidade, de fazer alguns sacrifícios, alguma austeridade, de aceitar alguma disciplina, porque as coisas elas vêm muito facilmente para ela. Então, até às vezes, o mau karma, ele é vantajoso, porque quando a pessoa está sofrendo, e se ela é uma pessoa piedosa, a tendência dela é buscar uma solução, a tendência dela é buscar por Deus. Então, não significa que um bom karma é necessariamente um bom karma em todos os aspectos. Às vezes você tem uma dificuldade, favorece você a buscar algo superior, a sair do seu centro, né? Ou melhor, a sair do seu interesse egoísta e entender que você é muito maior do que você mesmo e buscar algo muito superior a você mesmo. Existe também uma outra questão que é muito significativa, ainda relacionada com o tema karma, que é a possibilidade de nós confundirmos livre-arbítrio com controle, algo sutil, né? Por exemplo, nós temos livre-arbítrio para decidir, eu vou plantar jiló ou então eu vou plantar morango. Então faz parte do nosso livre-arbítrio tomar essa decisão, mas uma vez plantado, na hora da colheita, nosso livre-arbítrio acaba. Nós vamos ter que aceitar aquilo que nós plantamos, né? Em outras palavras, se eu planto jiló, eu não vou colher morango. E se eu plantar morango, eu não vou colher jiló. Então, uma coisa é livre-arbítrio, decidir o que nós vamos fazer, e outra coisa é controle. Perdemos o controle uma vez que já executamos a nossa ação. Aí iremos ter que enfrentar a reação daquilo que nós fizemos. Outra coisa importante também é que quando nós entendemos isso muito bem, nós vamos ganhar uma qualidade muito importante, que é a autorresponsabilidade. E o que significa autorresponsabilidade? Significa entender que eu não sou vítima de nada, eu não sou vítima de ninguém, significa entender que nenhuma folha cai de uma árvore sem motivo,
vivo ou nenhuma folha de grama se move sem um controle. E significa entender também que se hoje eu estou me deparando com dificuldades, com obstáculos, com sofrimentos, eu posso ter certeza que eu fiz por onde para que tudo isso chegasse até mim. Mesmo que a gente não saiba, nós estamos exatamente na posição que nós mesmos nos colocamos. Se hoje estamos vivendo num paraíso, a nossa própria mente nos colocou nessa condição, mas se estamos num buraco sem saída, fomos nós mesmos que nos jogamos lá. Então a ideia é que as leis divinas, o Dharma, o Criador é justo e as leis de Deus são justas, né? Mas como temos livre-arbítrio, podemos ir contra essas leis, podemos transgredi-las e como consequência somos punidos. Aí podemos dizer, mas é uma punição divina, a lei do karma. Não, nós criamos a nossa própria punição e nesse ponto essa lei é maravilhosa, porque ninguém tem a capacidade de criar sofrimento para os outros. Se nós agimos dessa maneira, tentando isso pelo menos, isso vai voltar para nós. É como o efeito bumerangue do qual nós falamos, né? Se nós jogamos algo contra uma pessoa, contra a natureza, desejamos algo de mal, isso vai voltar para nós. Isso é um bom motivo para nós tentarmos ser pessoas melhores, né? No mínimo, porque não queremos que isso volte para nós. Se entendermos isso, então é assim, o Dharma são as leis de Deus, são leis justas, Deus é justo e é completamente justo também essa lei que a pessoa, unicamente ela que age de forma equivocada, vai sofrer o resultado para que ela novamente se ajuste às próprias leis divinas. A ideia é que é um processo ajustável, o universo é ajustável e a lei que ajusta tudo chama-se lei do karma, para que possamos nos harmonizar com o Dharma, e uma vez harmonizados com o Dharma, qual o resultado? Prosperidade. O Vedanta fala sobre isso. Dharma, Artha, Kama, Moksha, são 4 metas da vida humana. Primeiro, Dharma, você conseguir entrar nessa harmonia, você cumprir com seus deveres. Primeiro, você tem que se autoconhecer, conhecer as suas habilidades, conhecer a sua natureza e executar a sua missão dentro desse mundo, usando tudo isso primeiro a favor de você mesmo, da sua purificação e depois a favor e a serviço do mundo. Então, quem se encaixa com Dharma, consegue se harmonizar com as leis divinas, ela entra no próximo estágio que é Artha, prosperidade. Ela prospera, tudo flui, e quando ela prospera, o que acontece? Kama, ela vai satisfazer seus desejos, e uma vez satisfazendo seus desejos materiais, ela vai continuar sentindo um vazio e vai buscar Moksha, a libertação desse mundo. Esse é todo o processo. Então, Dharma é uma lei muito maravilhosa, na verdade é um conceito muito maravilhoso ligado ao karma, e todo esse processo de você transformar o seu karma em Dharma significa também entender que nós temos o karma. A nossa atual condição é o nosso karma. Obtivemos esse corpo, como já dissemos, devido às ações passadas. Então, isso é o nosso karma. Temos esse corpo, temos nossos sentidos, a nossa mente, o nosso intelecto, coisas para serem resolvidas e superadas nessa vida. E quando usamos tudo isso em prol da nossa autopurificação, do nosso autoaperfeiçoamento, estamos usando o nosso karma, que é essa bagagem, e a nossa natureza a serviço do nosso próprio interesse, que é a libertação. Então, amigo, amiga, como mencionamos no início, karma e dharma são temas inesgotáveis. Por exemplo, a palavra dharma, ela nem sequer tem um equivalente a nenhuma língua moderna, nenhuma palavra pode traduzir simplesmente dharma. São vários significados. Por exemplo, nós dissemos que dharma tem relação com as leis cósmicas, as leis universais, de fato, né? Toda a ordem do universo, tudo acontece, os planetas giram, os grãos germinam, o calor, o frio, a chuva, tudo isso é produzido pelas leis, pelo Dharma. Então, de fato, o Dharma é uma força múltipla, uma força
invisível, e sem o Dharma, nenhuma existência faria sentido. Mas Dharma também tem a ver com a qualidade, com as características de cada indivíduo, cada qual tem uma natureza, tem habilidades, tem características próprias que precisam ser descobertas, precisam ser assimiladas, mas precisam também ser purificadas. Mas Dharma também significa justiça, e uma pessoa que é justa é exatamente a pessoa que está harmonizada com o Dharma. Se ela é injusta, ela está indo contra o Dharma e, como consequência, ela é engolida pela lei do karma. Então é muito importante essa compreensão sobre o Dharma, porque quem despreza o Dharma acaba sendo desprezado pelo Dharma. Quem esquece o Dharma vai ser esquecido pelo Dharma. Quem fere o Dharma vai ser ferido pelo Dharma, mas quem aceita o Dharma também vai ser aceito pelo Dharma e vai se tornar uma pessoa extremamente virtuosa. Então, meus amigos, por hoje é só. Como dissemos, né? É um tema inesgotável, talvez a gente queira falar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas agradecemos muito a sua presença, espero que vocês tenham gostado e que participem sempre conosco desse nosso programa. Toda quinta-feira, a partir de 17 horas, nós lançamos um vídeo novo. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu, faça isso e compartilhe com seus amigos, ok? Om Tat Sat.